Boa noite, queridos. Graça e paz. O título do estudo de hoje é Deveres. E assim nós ouvimos na leitura um outro rei que surge, mas também um outro rei que cai. E é exatamente isso que nós começamos a ver a partir do versículo 20. Esse rei é um rei intermediário, um rei momentâneo. O texto fala que ele é um rei que dura poucos dias. E antes da chegada do rei, esse inescrupuloso, que vem como ignóbil, alguém que tem uma majestade, mas dada a fazer aquilo que é mal, que é contra Deus, e ele trabalha então por meio da bajulação. Quando nós pensamos nisso, não é muito diferente do que acontece em meios de uma empresa, por exemplo. Pessoas que querem subir em cargos e aí usam da bajulação, mas aqui o papel parece um pouco invertido, porque aqui, na verdade, o rei está, de uma forma, bajulando para conquistar mais espaço, para que ele consiga enganar as pessoas. E então, é exatamente isso que o texto começa tratando, e o texto, então, indica que esse governante vai varrer os seus inimigos. Ele fará alianças enganosas, por isso ele usa da bajulação. Ele vai recompensar os seus aliados, mas ainda ele vai empreender uma guerra. Tudo aquilo que ele trata é só da boca para fora. E então ele vai executar um plano que já está na sua mente. Nos versículos aí 22 a 27, o que nós vemos aqui é que esse reino se demonstra um reino violento, marcado pelo ódio e por essa santa aliança. Mas nós percebemos na leitura que essa santa aliança de santa não tinha nada, porque ela era já feita com uma segunda intenção. Então a ênfase que vem agora nessa segunda metade da visão concentra nas implicações desse soberano para Israel. O que a gente precisa lembrar aqui? Daniel ele recebe essa visão 3 anos depois da primeira onda dos judeus que retornaram do exílio. Então, esse é o contexto. O retorno aqui ele chama de retorno à terra gloriosa, para reconstruir o templo e reiniciar o sistema de sacrifícios. E essa visão, em resposta à oração, por mais notícias sobre a situação futura do povo de Deus, de fato, diz respeito a eles, ao que estava acontecendo com eles. E as notícias que Gabriel torna públicas são essas: o povo de Deus está prestes a viver uma grande aflição. Uma aflição nunca vista antes. Bom, parem aqui e pensem comigo. Irmãos, eles foram exilados. Eles ficaram anos e anos longe da sua terra. Retornam. E agora, o anjo Gabriel fala para Daniel, interpreta essa visão, que eles vão ter dias difíceis. E que esses dias difíceis são imensuráveis. Eles não têm ideia do que vai acontecer. E então aqui, o resultado dessa oposição à santa aliança será abandonada por parte do povo. Versículo 30. Além disso, servos desse grande governante, iníquo, um homem dobrado ao mal, aparecerão e profanarão o templo e acabarão com um holocausto contínuo. Verso 31. E então, como se não bastasse, eles vão estabelecer ali como um local de adoração, onde o povo de Deus adorava, seria adorado um outro Deus, um outro ídolo, para profanar o templo. E o resultado é abominação, versículo 31. O lugar de Deus nunca será maculado. O seu povo, pela corrupção,
pela desobediência é que leva as consequências ao nível extremo. Então, esse reino mal vai seduzir parte do povo. E são aqueles que o texto fala que vão violar a aliança. E como que é? Pela bajulação, versículo 32. Então, eu quero ler para vocês talvez aí tiver internet, vocês vão conseguir ver, o que 1 Macabeus, né, capítulo 1, versículo 54 a 61, um livro apócrifo, mas o que ele fala sobre o que estava acontecendo ali. O texto diz assim: e ordenaram às cidades de Judá que sacrificassem. Então, grande parte do povo foi unida àqueles que haviam abandonado a lei do Senhor e cometeram malefícios na terra. Expulsaram o povo de Israel para refúgios ocultos e esconderijos de fugitivos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, o rei Antíoco edificou o ídolo abominável da desolação sobre o altar de Deus, e foram construídos altares em todas as cidades ao redor de Judá, e queimavam incenso e sacrificavam nas portas das casas e nas ruas, e rasgavam e queimavam com fogo os livros da lei de Deus, e todos aqueles com quem os livros do testamento do Senhor fossem encontrados. E todos aqueles que observassem a lei do Senhor eram mortos, de acordo com a ordem do rei. Assim tratavam com seu poder o povo de Israel que encontrava na cidade, mês após mês. Então, apesar de um livro apócrifo aqui, nós estamos vendo um livro que relata algo que eles no passado vivenciaram. E aqui o que nós conseguimos ver, já que nós estamos também já ali no fim de Neemias, observar o quanto foi doloroso o retorno. O sofrimento não acabou ali para o povo quando eles são levados novamente ou têm a possibilidade de retornar à sua terra natal. O sofrimento perdurou. Por isso que quando nós, no domingo passado, lemos ali sobre Esdras sendo convidado a ler o livro da lei, eles pranteavam, choravam, porque eles começaram a entender o que a desobediência leva as pessoas a viverem. E o resultado daquilo parece que não tem fim. Parece que as coisas estão caminhando para algo que não para mais. É sofrimento sobre sofrimento. E aqui, então, nós vemos que esse relato pode ser observado por nós, para que nós possamos aplicar em nós algumas lições que esse povo viveu por meio desse sofrimento. Então, um dever para nós. O que nós fizemos aqui, quando eu estou explicando, com certeza vocês perceberam que alguns versículos eu pulei. Eu já fui adiante na explicação. Peguei o 20 e depois já pulei para mais do 30 ali. Mas Gabriel, ele quer aqui que tenha um objetivo na visão de Daniel, uma clareza, para que as coisas a respeito do futuro ficassem firme na cabeça dos seus ouvintes, não só os seus primeiros ouvintes, mas a nós também. O versículo 32, ele fala assim: mas o povo que conhece a seu Deus ficará firme e agirá. E nós sabemos que o povo de Deus agiu quando nós olhamos para Neemias. Mas eles precisaram enfrentar a situação de frente. Então, uma das coisas que muitas vezes a gente pede quando está passando por sofrimentos é que nós possamos passar como se nós saltássemos o problema. Como se nós pulássemos para uma situação onde os problemas já não existissem mais. Mas aqui, como em outros textos do Novo Testamento, nós vemos que Deus usa a questão desse sofrimento
para que nós possamos amadurecer, crescer diante de um relacionamento com Ele. Ele nos chama a olhar para o sofrimento numa outra perspectiva, não só do problema, mas numa perspectiva que nos empurra a fixar os nossos olhos no Senhor. Então, quando a gente pensa nisso, a nossa mente, por conta da ansiedade, das pressões da vida, ela fica dividida. A nossa mente, ela do mesmo jeito que ela é dividida, ela se perde rapidamente entre aquilo que é o nosso dever e aquilo que não é o nosso dever. Entre aquilo que nós devemos abandonar e aquilo que nós temos que abraçar e fazer. E aqui, o chamado é justamente a isso. Aqui o povo de Deus não mantenha a sua mente dividida entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. E eu estou falando aqui de uma questão espiritual de busca de comunhão com Deus. Eu não estou querendo fazer uma dicotomia do sagrado e do profano. Eu estou querendo que nós possamos perceber o quanto nós devemos manter a nossa mente ocupada com aquilo que nos leva para mais perto de Deus, que nos leva a ter uma comunhão melhor com Deus, do que as coisas que fazem a nossa mente e o nosso coração se distraírem. Porque é muito comum. Quem aqui não é preso a uma rotina? Mesmo que não é sistematizada. E o quanto dessa rotina, muitas vezes, nós abraçamos coisas que vão trazer maior dificuldade para nós do que se nós mantermos algo mais suave como rotina. Nós nos preocupamos tanto com as coisas, e aí mais uma vez recorrendo ao Novo Testamento, Deus fala que sustenta os animais, que não falta-lhe nada. Deus fala que ele veste as flores, né, com a beleza, e que também nós não devemos, assim como não devemos nos preocupar com o que comer, nós não devemos se preocupar com as nossas vestes, mas nós devemos manter a nossa mente naquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa é aquilo que vem para o nosso crescimento como povo de Deus, em um relacionamento vivo e santo com Ele. E aqui, o chamado é justamente esse. O que segue nos versículos 33 a 35, não é uma ação militar, mas é uma ação moral. E os sábios entre o povo farão com que muitos entendam que o reino de Deus vem por meio do sofrimento, por meio de um processo de refino. Eu sempre uso, quando vou falar sobre o refino, a função do ourives, a qual coloca ali o ouro, a prata, bruto, sujo, e ele purifica por meio da chama do fogo. E ele sabe quando aquele material está limpo, quando ele consegue ver o reflexo. E aqui no caso, nós vemos ações que correspondam àquilo que Cristo faria, aquilo que Ele nos orienta por meio da sua palavra. Quando nós temos ações e reações que correspondem à verdade de Deus, à palavra de Deus, é porque nós estamos sendo refinados. E muitas vezes esse refino é justamente por meio do sofrimento, das dores, das perdas. Porque nós às vezes somos tomados pelo auto-engano de acharmos ou acreditarmos que somos tão autossuficientes e temos uma alta confiança em nós mesmos e não em Deus. E o povo precisava aprender isso. Aprender que eles estavam sendo refinados pelo fogo, ou no caso,
por aquele sofrimento, para que eles ficassem limpos, puros, para que eles parassem de confiar em si mesmos e voltassem a sua atenção para onde eles deveriam voltar, que era para Deus e o relacionamento deles com Deus. E hoje, as igrejas correm esse mesmo perigo de tropeçar desta mesma maneira. Perceba, queridos, que o versículo 33, 34 e 35 usa essa expressão tropeçar. Algumas versões podem estar diferentes, mas essa mesma ideia, de cair. E que o que nós conseguimos notar? Cobiça, violência, bajulação, engano, causam todo tipo de conflito para com o povo de Deus. E até mesmo para os sábios. No entanto, através desses tropeços, através desses conflitos, muitas vezes que nós vivemos no nosso dia a dia, que parecem duros demais, na verdade, é importante para que nós voltemos a atenção para aquilo que é devido. Então, é esse processo de refino, de purificação, de tornar eu e você mais parecidos com a vontade de Deus. E aí eu quero convidar vocês a abrirem o texto de Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos aqui, do 3 ao 7. Hebreus, capítulo 12, versículos 3 ao 7. Antes de ler o texto, essa mensagem de hoje para a igreja é necessária. Para a nossa igreja e para todas as outras igrejas. A fidelidade ao Evangelho, à verdade de Deus, ao próprio Deus, inclui uma fixação nele, no nosso Salvador. E isso tem implicações profundas na forma que vivemos. E por isso o texto de Hebreus, vamos lá, diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? A nossa luta, queridos, é contra o pecado. E, em particular, nossos fracassos têm o propósito de confirmar em nossa vida o amor de Deus pelos seus filhos, e nos motivar ainda a perseverarmos em santidade. Então, na verdade, essa disciplina, é o amor de Deus para que nós possamos voltar os nossos olhos tão somente para Ele. Porque na vida cristã nós criamos expectativas que não são atendidas. Muitos caem num erro de achar que a vida cristã é uma vida perfeita. E esquece que o contexto da igreja local é repleto de pecadores. E quando ele coloca a sua expectativa em pessoas, ele está fadado a se decepcionar. E aí ele perde o ânimo. E ele desanima
da sua jornada cristã, porque ele se acha tão acima dos demais que ele não encontra um local que ele caiba. Então, em todos os lugares, ele vê problemas, mas ele não consegue enxergar o seu próprio problema. E por isso ele não aceita disciplina. E não é a disciplina do pastor, do líder, do amigo, é a disciplina do Senhor. Então, por conta dessa luta contra o pecado, nós precisamos perseverar em santidade, com os olhos fitos em Cristo. Ele é o exemplo supremo para nós, não o pastor, os presbíteros, os líderes, ou seja lá quem for. Nós precisamos suportar as aflições da nossa jornada para que nós demonstremos que o nosso amor, que o nosso compromisso está firmado com Deus. Então, a visão aterrorizante que nós vimos a partir do capítulo 7 até esse capítulo é pintada como uma cena apocalíptica, mas ela tem um propósito. O propósito para que o povo persevere na busca por santificação, pureza, anseio por mais de Deus, desejo ardente de crescer, amadurecer. Então, os apóstolos, por exemplo, no Novo Testamento, eles conseguiram enxergar nesse gênero apocalíptico, de caos muitas vezes, em meio às coisas que eles vivenciaram, tanto com Cristo, como depois quando eles seguiram aquilo que Cristo lhes tinha ordenado, e sentiram na própria pele. Mas o que nós conseguimos ver é que a perseverança daqueles homens como eu e você, é que eles foram bem-sucedidos. Não por causa deles, mas por causa daquilo que Deus fez na vida deles. E aquilo que Deus fez na vida deles se confirmou em meio a lutas e sofrimentos constantes. E o sucesso é que o Evangelho chegou até nós. E ele continua invadindo corações de pedra. Ele continua transformando pessoas. Então, quando nós vemos, por exemplo, Pedro, e quando ele vê essa cena apocalíptica, ele nos chama a observar, de fato, o que nós temos como dever. Então, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3. Parte do versículo 10 diz assim: os céus passarão como um estrondo, e os corpos celestes serão queimados e dissolvidos. A terra e as obras que se fazem nela serão expostas. E aí vem o versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira piedosa. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro não estava preocupado com quando Cristo retornaria. Ele estava defendendo a forma como os cristãos devem esperar a volta de Cristo. A volta de Cristo. Ele escutou quando Jesus falou lá em Marcos 13, né? Tende cuidado e vigiai.
Então, quando nós lemos uma leitura apocalíptica que gera em nós, às vezes, temor de interpretar, como várias vezes eu falei, ou curiosidade em saber quando é o retorno de Cristo, quando vai acontecer isso ou aquilo, na verdade, nós devemos focar que não importa o dia do retorno, importa como eu estou vivendo para a glória dele, porque ele retornará. Então, como salvos, temos deveres. Temos deveres a cumprir. E as circunstâncias que nós podemos estar vivendo não devem ser aquilo que ditam o meu relacionamento com Deus. Não é porque as coisas vão mal e está parecendo um apocalipse, uma guerra final, que eu não vou concentrar minha atenção em viver para a glória de Deus, com os olhos fitos em Cristo, nosso Salvador. A circunstância pode atrapalhar, ela pode ter uma carga de influência, mas ela não pode determinar como você vive o seu relacionamento com Deus. Porque Pedro mesmo diz que Deus deu todas as coisas para que eu e você tenham uma vida santa, piedosa. E ele não está falando que essa vida piedosa será em meio a um viver sem problemas ou dificuldades, mas que, seja em alegria, seja em dor, nós devemos viver para a glória dele. Amém? Muito bem. Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua imensa graça. Obrigado por poder olhar para a tua palavra e ver que o povo de Deus, pecador, que andou em rebelião, que andou fora dos preceitos da sua palavra, a qual devia ser modelo e exemplo, mas a qual desprezaram o privilégio. Suportaram. É claro que muitos sucumbiram pela bajulação, violência, medo, angústia, mas muitos perseveraram. Muitos perseveraram e até morreram fisicamente por perseverarem. Mas receberam, ou foram recebidos na glória do Senhor. Que nós também, ó Pai, que nem conseguimos mensurar os sofrimentos daquele povo que estava voltando de um exílio. Nós que não conseguimos ter ideia ou sentir dessa mesma porção de sofrimento, mas que também passamos dificuldades, possamos ser como aqueles que foram até o fim e perseveraram. Mantiveram os seus deveres e práticas, independente daquilo que estavam vivendo. As circunstâncias não o moldaram. Não trouxe nenhum tipo de determinação. Pelo contrário, os fortaleceram. Que eu e os meus irmãos da IBR possam também, em meio aos sofrimentos e dificuldades, permanecer firmes no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.